Nós temos falado sobre prisões sem muros. Que prisões são essas? Essas prisões invisíveis, né? Já falamos sobre prisões de dívidas. Você não vê a dívida, mas ela te aprisiona. E ela te humilha, ela te vergonha, ela te limita, ela impede muitas vezes você até se deslocar de um lugar para o outro, porque você está endividado, sem crédito, com restrição, né? Então a dívida é uma prisão. E existem as prisões emocionais, né? Culpa, amargura, ódio e rejeição, fruto às vezes de traumas, e não são poucas as pessoas que estão habitando nessas prisões, as quais nós temos denominado de prisões sem muros. Além disso, também tem as prisões espirituais, né? Pessoas que estão escravizadas, né? Por demônios, por entidades malignas, né? E também oprimidas, viciadas. Quantas pessoas hoje a gente não vê aprisionado em algum tipo de prisão sem muros? Já falamos sobre ansiedade, discorremos um pouco sobre depressão, e hoje eu quero falar sobre uma prisão que às vezes alcança um ente querido da família, mas aprisiona toda a família, né? Traz o caos para dentro da família, né? Que é a prisão da doença, né? Às vezes a gente acompanha algumas pessoas que têm na sua família alguém que cai em enfermidade, toda a família acaba sofrendo junto, ficando preso junto naquele leito de enfermidade, e os gastos, sejam emocionais, sejam financeiros, sejam físicos, são enormes, e as pessoas ficam presas em uma prisão sem muro. Alguém está enfermo naquela família e todos estão presos, não é verdade? E às vezes até quando ocorre dessa pessoa morrer, é como se todos fossem livres dessa prisão, né? Embora ninguém gosta dessa solução, mas acaba sendo uma chave que liberta toda a família dessa prisão. E hoje eu quero falar sobre uma família aqui, né? O que fazer para lidar com as perdas, né, na família, dentro de casa, né? Enquanto isso, quero mandar um abraço aqui para a Luciana, também está aqui. Bom dia, a paz do Senhor, né? A Laura, Deus abençoe também, Laura. Um abraço para o Miguel. O Johnny, Johnny, caiu da cama? Deus abençoe, Johnny. Que Deus possa conceder o desejo do seu coração, que nesse dia você possa ter caminhos aplainados, né? Mas hoje eu quero falar sobre isso, né? Perdas. Você já perdeu algo muito precioso na sua vida? Você já perdeu algo muito precioso, de valor para você, na sua família? Você já precisou atravessar, por exemplo, por dores, seja de enfermidade sua, de alguém, seja sofrimento por causa de uma decepção, de uma traição, de uma calúnia. Você já passou por perdas, às vezes até de recursos financeiros mesmo, de emprego, e se viu numa situação complicada. Você já passou por perdas de um ente querido, um luto. Às vezes quando a gente está experimentando essa dor da perda, é como se a gente tivesse aquele sentimento de que acabou, puxa, é o fim, e agora? O que vai ser da minha vida? Como é que vai ser? Meu casamento acabou, fui abandonada, o que vai ser da minha vida? Eu vim aqui dizer para você que não importa o tamanho das perdas, isso não é o fim, porque o nosso fim tem que ser em Jesus. E é fato que a gente não foi criado para perder, né?
É tão complicado esse negócio da perda. Oi, Karen, a Karen tá lá no Japão. Olha, boa noite, boa noite. Aí, né? Já está começando a escurecer e aqui está começando a clarear. Deus abençoe você. Mas a gente não foi planejado, né? Criado para perder. A gente foi criado para vencer, ganhar, sabe? Expandir as nossas áreas de influência. Mas nem sempre isso é possível. Então, como lidar quando nós experimentamos perdas? Hoje eu discorri aqui apenas sobre 4 tipos ou áreas comuns de perdas em nossas vidas. Perdas materiais. Você olha para a Bíblia, alguém que experimentou perdas materiais enormes, gigantescas, foi Jó. A Bíblia diz, no capítulo 1, verso 19, diz assim: quando de repente veio um vento muito forte do deserto e atingiu os 4 cantos da casa que desabou. De repente, o cara tinha 10 filhos, já não tem mais, perde os 10 porque morre. De repente, o patrimônio dele é roubado, é destruído. Quer dizer, são perdas gigantescas. Como lidar com perdas materiais? Eu não sei o que você tem perdido nesses tempos, sabe? Na área material. Mas com certeza, quando você experimenta perdas que se prolongam, né? Contínua, aquelas perdas contínuas, né? Isso vai minando a sua fé, isso vai tirando a sua paz, não é verdade? A perda material. Um personagem que eu listei aqui que experimentou perdas físicas foi o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele era um centurião romano e quando ele se converte, ele perde a posição dele, ele perde o salário dele, o soldo dele, né? Ele perde a autoridade, né, de representar o Império Romano, só que por um outro lado ele passa a representar um império inabalável, né? Não é um império, um reino inabalável, que é o reino dos céus, né? Mas aqui ele experimenta essa perda física, né? E ele é preso, ou seja, literalmente ele perde a sua liberdade em alguns momentos, mas em 2 Coríntios capítulo 11, o verso 25, ele diz assim, algumas perdas que ele teve física. Ele diz assim: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. O cara passou perrengues terríveis fisicamente, né? E ele tinha um tal de um espinho na carne, que a Bíblia não diz exatamente o que era esse espinho na carne de Paulo, mas que afetava o seu físico. E o Senhor falou para ele: olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas foi alguém que experimentou perdas físicas. De repente você tem experimentado perdas físicas e você não está sabendo lidar com isso, está de repente preso a esse sentimento de perda. Perdas afetivas. Um personagem que eu encontrei que experimentou uma perda afetiva que eu quero destacar aqui foi Davi. Davi tinha um relacionamento de amizade profundo com Jonatas, um dos filhos de Saul. E a Bíblia diz que um dia, 1 Samuel capítulo 31, verso 12, que os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Amalquissua e filhos de Saul. Ou seja, um belo dia chega a notícia para Davi: olha, o seu amigo, aquele cara parceiro, passão mesmo, ele foi assassinado. A Bíblia diz que o cara chorou, sabe? Lamentou essa perda desse relacionamento, né? E quantos de nós não têm perdido, né, relacionamentos de anos, seja afetivos, ou seja romântico, ou parceiro mesmo, né? Relacionamento conjugal, né? Quantas pessoas não têm perdido isso? E às vezes não estão conseguindo lidar com isso. Estão presas, além das perdas espirituais. 2 personagens eu separei aqui para ativar aqui a nossa memória. Por quê? Porque às vezes a gente acha que só a gente tem perdas,
Mas a Bíblia ela relata o quanto que muitos personagens, antes de, sabe, ocupar aquela posição de mais que vencedor, de serem heróis na fé, de estar ocupando uma posição na galeria dos heróis da fé de Hebreus, eles experimentaram perdas. A perda espiritual. Judas. A Bíblia diz que Judas, Marcos capítulo 14, verso 10, diz que era um dos 12 de Jesus e ele traiu Jesus, ele entregou Jesus, ele vendeu Jesus. E depois ele cai em remorso por ter feito bobagem, né? E suicida. Quer dizer, ele não apenas perde o seu relacionamento, ele perde a sua salvação, ele perde a sua vida. A Bíblia fala de alguém que também experimentou uma desconexão, né? Quando a gente fala de perda espiritual, a gente fala de uma desconexão. Foi Pedro. Jesus havia dito para ele, né, em Mateus 26, 34, olha, você vai me trair, você vai me abandonar. Ele falou, que isso, eu sou o cara, eu sou um amigão, vou contigo até o fim. E a Bíblia diz que traiu. Naquele momento, quando o galo canta, ele lembra da palavra de Jesus, ele sentiu que algo foi quebrado, ele perdeu algo, ele se desconectou da fonte da vida, perda espiritual. Só que com Pedro, diferente de Judas, Pedro experimentou a graça e o favor de Jesus, porque Jesus vai ao encontro dele e pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Ele falou, é lógico que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. E assim foi, e Jesus então reconecta novamente Pedro àquilo que ele havia perdido, que era a vida. A Bíblia fala de uma família, de uma mãe, que ela vê dentro da sua casa a perda da saúde, a perda da paz, confusão, perturbação. Mateus capítulo de número 15. De repente você se identifica com isso. Mateus capítulo de número 15. Era uma mulher cirofenícia. Ela perde tudo, mas ela não perdeu a fé. E hoje eu quero falar sobre essa chave. Você pode estar ocupando, seja qual prisão que for, sem muros, mas existe uma chave que pode tirar de toda e qualquer prisão, que é a fé. Essa mulher, pela fé, ela superou todas as tristezas, todas as perdas, todas as noites mal dormidas. Ela suportou toda a afronta, toda a aflição, toda a difamação, porque embora ela tivesse recurso, ocupasse uma posição bacana na sociedade, nada disso impediu que a sua filha padecesse de uma possessão demoníaca, né? E que afligia ela e toda a sua família. E o que fazer para ativar, para acionar essa chave da fé, para remover essa prisão? Primeira coisa que eu observo aqui, está no verso 22 de Mateus capítulo de número 15. Diz que aquela mulher, ela foi aonde Jesus estava e gritou para Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Ou seja, não importa as suas perdas, não importa a prisão que você esteja ocupando agora, você não pode se conformar com esse diagnóstico, com essa sentença, sabe? Com aquilo que está lhe enclausurando, com aquilo que está lhe limitando, porque Deus não te criou para a prisão. A Bíblia diz, se Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Livre do quê? Livre de todo e qualquer cativeiro. Então o Senhor não quer que eu e você nos conformemos, sabe, com as prisões emocionais, espirituais, físicas, advindo de perdas, vícios, relacionamentos nocivos, não importa, Ele não quer isso. E nós, primeira coisa que a gente precisa desenvolver é essa atitude, sabe, de não se conformar. E até para atentar para aquilo que Romanos diz,
Não se conforme, não se amolde ao padrão do mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Ou seja, não se conforme, sabe? Está todo mundo fazendo errado, não se conforme com isso, faça certo. Está todo mundo padecendo no paraíso. Não, eu quero me alegrar no paraíso, eu quero regozijar no paraíso. Então é isso, não se conforme. Aquela mulher não se conformou. O que ela fez? Foi aonde Jesus estava. Segunda coisa que eu observo ali, que embora ela clame, Jesus não dá bola para ela. Mas ela manteve a fé, mesmo no período de silêncio de Jesus. A Bíblia diz no verso 23 de Mateus 15, que Jesus não lhe respondeu nada. Não sei se você já passou por isso, às vezes você está orando e parece que ninguém está ouvindo. Você está orando, está clamando, está buscando e parece que ninguém está atentando para o seu clamor, para a sua oração, sabe? É o silêncio, sabe? É como se você nem ouvisse eco da sua voz. Sabe quando você vai num lugar e grita, e aí você, né? Dá a impressão que em algum momento da nossa vida, principalmente quando a gente está numa prisão, seja ela qual for, que a gente ora, nada. A gente clama, nada. Parece que ninguém se importa. Esse é o momento da gente fazer como essa mulher fez, manter a fé no período de silêncio de Jesus. E a Bíblia também diz que aquela mulher continuou insistindo. E aí vem as oposições. É interessante, sempre quando você propõe a sair de um lugar, de onde você foi lançado, sempre vai alguém dizer assim, rapaz, não adianta não, para com isso, não vai funcionar, já era, não tem mais o que fazer. Com aquela mulher não foi diferente, a Bíblia diz no verso 24, que ela estava gritando atrás de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Clamando, desesperada. E os discípulos se aproximaram e pediram para ele, né? Manda essa mulher embora, que está gritando atrás de nós. Olha que coisa interessante, né? Muitas vezes a gente enfrenta esse tipo de oposição até dentro de casa. O que você vai fazer na igreja? Para com isso, para de orar. Mas você precisa continuar. Então é não se conformar, é manter a fé diante do silêncio, é enfrentar a oposição e continuar intercedendo pela sua família até o fim. Até o fim. E o fim não é a destruição, não é a prisão, o fim é a liberdade. Aquela mulher intercedeu pela sua família. A Bíblia diz que a mulher veio até Jesus e se prostrou aos pés de Jesus, o verso 25, e adorou ele, dizendo para ele, Senhor, ajuda-me. Eu não tenho plano B, eu não tenho plano C, eu só tenho você. Resultado, aquela mulher exerceu a fé pela sua família, ela se colocou na brecha pela sua casa, pela sua família. E a Bíblia diz, no verso 28, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante sua filha foi curada. Se na sua família as pessoas não têm fé, tenha fé por elas. Se os teus filhos estão vivendo uma cegueira espiritual, enxergue por eles. Faça o que essa mulher fez, sabe? A fé, ela move situação, ela move a fechadura da prisão que você está, que a sua família está, que a sua empresa está. Exercite a fé, faça como essa mulher, enfrente a oposição, sabe? Mas parece que não está funcionando. Continue batendo até abrir, continue pedindo até receber, continue buscando até encontrar. Essa é a solução de Deus para mim e para você, para que a gente saia de toda e qualquer prisão que estão nos aprisionando. Eu quero orar por você nesse dia. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor não nos criou e nos deixou aqui, sabe, à mercê da circunstância, à mercê do diabo, à mercê do acaso, mas o Senhor nos criou
para vivermos livres, para desfrutarmos da vida plena e abundante que o Senhor tem para nós, conquistada na cruz do Calvário por meio de Cristo Jesus. O Senhor veio sem carne por meio de Cristo Jesus para nos resgatar a nossa imagem e semelhança do Senhor. Então é dessa forma que nós queremos viver. Então nós não aceitamos mais que as perdas continuem solapidando as finanças, a saúde da nossa família, da nossa casa, da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, que todas essas prisões, seja da enfermidade, seja da dívida, seja da angústia, da tristeza, da vergonha, da humilhação, Senhor, que todas as prisões caiam por terra, todas essas algemas, todos esses pesos e sobrepesos que têm oprimido o coração, a mente desses meus irmãos, Senhor, que caia por terra, sejam despedaçados, que aquilo que está oculto venha manifestar, porque é pela fé que nessa manhã nós acessamos a liberdade, é pela fé que nessa manhã nós acessamos a restituição da saúde, da provisão sobrenatural financeira sobre a nossa casa, sobre a nossa despensa, sobre as nossas áreas de influência. Então, em nome de Jesus, vem e aquieta esses corações, para que cada um deles saiba que o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém, amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia. Fique com Deus e, olha, estou muito felizão aqui nessa manhã. Eu creio que é um dia especial, um dia de rompimento. Declare isso, profetize isso. Hoje eu vou romper, hoje eu vou avançar, hoje eu vou plantar e colher, hoje eu vou lutar e vencer. É isso, é aquela canção do Rompendo em Fé. Faça isso, sabe? Estabelece isso no reino espiritual. Crie essa atmosfera, sabe? Sai desse casulo, né? E vai voar, né? Faz igual as memórias, as mulheres das memórias do casulo, né? Sai desse casulo, alce voo e voe alto e viva coisas extraordinárias nesse dia.